Essa aqui é uma breve explicação da disciplina de Introdução à Química sobre estequiometria e conversão de unidades, tá? Então, em química, nós lidamos com muitas grandezas, como estão mostradas aqui, como, por exemplo, massa, comprimento, quantidade de matéria, volume, temperatura, né? Cada uma com seu símbolo, e com unidades que não existe uma só, né? Então, existem várias unidades, existem várias maneiras de representar a mesma unidade, como múltiplos, multiplicado por um determinado símbolo, como eu vou mostrar a seguir, né? Então, por exemplo, os chamados prefixos de unidades são símbolos que aparecem ao lado de uma determinada unidade, como, por exemplo, estou mostrando aqui, né? 1 quilômetro. Nós sabemos que o metro, então, essa é uma unidade que tem um prefixo multiplicado pela unidade em si, que é o metro, e esse K, nesse contexto aqui, ele significa 10 a terceira, ou 1000, né? Então, 1 quilômetro significa 1 vezes 10 a terceira metros. Então, é importante que a gente note que simplesmente está sendo reescrito, ó, 1 quilômetro. Então, eu repito, o 1 leva em conta que esse K, ele significa, como está na nossa tabelinha aqui, 10 a terceira. Então, esse K, ele significa 10 a terceira. Então, explicito ele como 10 a terceira e mantenho o metro, para dar um destaque de que equivale a 1000 metros. Então, é muito importante saber lidar com esses prefixos. Para muita gente, isso é uma coisa básica, que foi bem aprendido no ensino médio, mas para várias pessoas isso está trazendo problema. O que essa tabela aqui está mostrando é diferentes prefixos que podem ser usados. Não existem só esses, existem mais prefixos. Então, T maiúsculo é o tera, significa 10 a 12, giga, 10 a 9, e por aí vai, até múltiplos abaixo de 1, né? Que representam quantidades muito pequenas, como é o pico, que equivale a 10 a menos 12. Então, nessa mesma lógica, se eu tiver um picômetro, vai ser 1 vezes 10 a menos 12 metro. Tem que saber usar isso daí. Aqui eu trouxe um exemplo de converter 2,5 quilômetros para centímetros. É relacionado com isso daqui. Então, eu tenho um determinado valor em quilômetros e eu quero saber a quantos centímetros ele equivaleria. E essa conversão de 2,5 quilômetros para centímetro equivale a determinar quantos centímetros, quantos pedacinhos de 1 centímetro existem em 2.500 metros ou 2,5 km. Então, há mais de uma forma de resolver. Primeira forma, simplesmente escrever 2,5 quilômetros em centímetros. Nossa, como que faz isso? Então, a gente pega e passa para a unidade básica. Começo pelo 2,5 quilômetros, que aqui, ó, tá, ambas têm um metro conectando elas, mas cada uma tem um prefixo diferente. Então, a melhor maneira, a maneira mais fácil é levar para o metro, tá? Porque simplesmente vai ter um prefixo aqui que vai ser transformado em outro. Não é que o prefixo é transformado em outro, mas é outra maneira de escrever. Vamos ver aqui, que vai ficar claro. Então, o K equivale a 10 a terceira, como está na nossa tabela. Nós vimos aqui, ó, K, 10 a terceira. Então, 2,5 quilômetros, 2,5 vezes 10 a terceira metros. Para converter para centímetro, eu tenho que fazer algum artifício para que apareça 10 a menos 2 aqui, ao lado do metro. Porque é o 10 a menos 2 que significa o centi, significa aquele Czinho, esse Czinho aqui. Só que eu tenho que fazer isso sem alterar o valor. Como que eu faço isso sem alterar o valor? Seria equivalente a eu ter 2,5 vezes 10 a terceira vezes 1. Quando eu multiplico um número por 1, eu não mudo o valor dele. Aí que está o pulo do gato.
Sim, eu vou multiplicar por 1. Então, vou fazer as duas coisas que eu preciso. Não alterar o valor, que equivale a multiplicar por 1, e fazer aparecer o 10 a menos 2. Usando como chave para solucionar essa questão que 10 a 2, ó, elevado a 2, 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 1. Que é uma coisa que, a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe. Quem esqueceu, vai revisar. Então, 10 elevado a mais 2 vezes 10 elevado a menos 2 é 1. Então, eu pego esse produto dessas duas quantidades e encaixo aqui. Então, se eu multiplicar 2,5 vezes 10 a terceira por esse parzinho aí, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2, não altera o valor, porque isso aqui é igual a 1. Então, eu vou lá, pego o meu 2,5 vezes 10 a terceira, olha ele aqui, multiplico por esse parzinho e boto o M, que aí eu sei que o valor não mudou. E aí que eu tô chegando perto de resolver, ó. Esse 10 a menos 2 que eu marquei aqui em amarelo, ele aqui é o centi. Então, ele se transforma em C aqui na passagem final. E o 10 a terceira vezes 10 a 2 fica vezes 10 a quinta. Então, 2,5 quilômetros é igual a 2,5 vezes 10 a quinta centímetros. Outra maneira de fazer é converter ambos para metro e dividir o maior pelo menor. O 2,5 quilômetros é 2,5 vezes 10 a terceira. E o 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Por quê? Porque o 1 aqui está implícito, eu posso até escrever aqui, ó. 1 vezes, né? Esse 1 é esse que está aqui. Esse Czinho, ele é o 10 a menos 2 daqui e mantém o metro. Aí, claro que a gente tem que saber quem que é maior, quem que é menor, né? É só lembrar, 2,5 quilômetros, se você correr isso daí, você vai cansar. E 1 centímetro é um pedacinho assim, tá? Então, divido o maior pelo menor, vai dar 2,5 vezes 10 a quinta. Então, o que essa conta significa? Significa que 2,5 quilômetros é 2,5 vezes 10 a quinta vezes maior que o centímetro. Ou seja, ele equivale, ele reescrito em centímetros, é esse fator de conversão, tá? Outra conversão que a gente vai ver aqui é a gente, por exemplo, a gente pegar e converter unidades de volume que não são derivadas diretamente, né, da mesma unidade, como era lá, centímetro para quilômetro, porque ambos são derivadas do metro. Aqui, eu quero fazer uma conversão entre litro e metro cúbico, que são sistemas diferentes. Então, aí eu preciso, né, de ter um ponto de referência, ou seja, eu preciso saber a relação de quantidade entre eles. Que relação de quantidade é que eu vou usar, né? Então, aí a gente tem que incorporar alguma dessas relações e que tem que ficar para a gente na forma de conhecimento. Não só ficar pegando receita, multiplique isso por isso. É bom a gente entender essas relações. O uso da receita pode funcionar, mas você sempre será incapaz de saber se acertou ou não. Então, que pontos de referência são esses? Os pontos de referência, eles vão vir da gente procurar entender o que significa essa unidade, que é a unidade de comprimento ao cubo, metro cúbico, centímetro cúbico. O que significa isso? Então, ele significa eu pegar um cubo, vamos começar pelo centímetro cúbico, aqui. Eu pegar um cubo que ele tem 1 centímetro de altura, 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura. Então, ele é 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Imagina 1 centímetro. Então, aí a gente precisa ter um conhecimento, né, do tamanho da unidade. 1 centímetro em cada direção equivale a 1